Você sente que está perdendo o controle da sua cabeça, mas no fundo só queria paz. Você fala com voz calma, mas por dentro está gritando. Sorri na rua, mas volta para casa e desmonta no travesseiro. Tem dias em que você está tão no limite que até o bom dia parece julgamento. E por mais que tente se explicar, se justificar, mostrar que mudou, parece que ninguém acredita. Você pensa, será que sou só eu que me sinto assim? Será que estou mesmo mudando ou estou só fingindo melhor? Será que isso tudo está valendo a pena? Você está exausto. Não é só o corpo, é a mente. Ela não para. Ela te acorda antes do despertador com uma avalanche de pensamentos. Ela transforma silêncio em tortura. Ela não perdoa você, mesmo quando Deus já perdoou. Mas escuta, isso que você está sentindo não é fraqueza espiritual. É o começo da limpeza. Sim, quando Deus começa a purificar sua mente, não é paz que vem primeiro, é desconforto, porque para limpar, Ele precisa mexer. E para mexer, Ele vai tocar exatamente nas partes que você passou a vida escondendo. O medo que você disfarça com produtividade. A necessidade de agradar todo mundo para se sentir amado. A raiva que você engoliu tanto, que virou gastrite emocional. Deus não te purifica com mágica. Ele te purifica com processo. E processo bagunça antes de organizar. É como uma faxina pesada. O ambiente só fica limpo depois que tudo foi tirado do lugar. Por isso você está tão confuso. Por isso os pensamentos parecem piores agora do que antes. Porque antes você não percebia. Agora você enxerga. Antes você estava afogado e achava que era normal. Agora você está aprendendo a respirar e sentindo o pulmão queimar. Isso é Deus varrendo o lixo acumulado. É Jesus passando por cômodos da sua mente que você trancou há anos e dizendo, eu quero limpar aqui também. Sabe aquele dia em que você se sente um fracasso completo? Em que parece que regrediu, caiu, perdeu tudo? Talvez seja o dia exato em que o céu começou a descer para dentro da sua cabeça. E aqui vai sua primeira recompensa por aguentar até aqui. Você não está quebrado. Você está em reforma. E reforma, meu amigo, é barulhenta, dolorida e necessária. Mas quando termina, tudo fica mais leve, mais claro, mais limpo. No próximo bloco, eu vou te mostrar porque essa confusão mental não é o fim da sua fé, é o sinal de que sua cura já começou. Você não está surtando, você está sendo curado. Você está cansado de lutar contra pensamentos que não te deixam em paz. Você ora e continua ansioso. Lê a Bíblia e continua confuso. Jejua e parece que a mente fica ainda mais agitada. E aí vem aquele pensamento nojento. Talvez eu seja um crente de mentira. Talvez eu nunca vou ter paz. Deus deve estar decepcionado comigo. Mas eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Essa guerra dentro da sua cabeça é o começo da sua cura. Você não está enlouquecendo, você está sendo despertado. Antes você vivia no automático, aceitava todo o pensamento como verdade, nem percebia o que te adoecia. Agora você percebe. Você percebe quando um pensamento é tóxico, quando uma memória volta para te sabotar, quando uma comparação tenta te paralisar, quando uma voz dentro de você diz, você nunca vai ser suficiente. E essa percepção dói, mas também te liberta. Porque ninguém combate o que não reconhece. E o que Deus está fazendo com você agora é isso, te ensinando a diferenciar o que vem dele e o que vem do inferno. Você achava que ter fé era viver em paz o tempo todo. Mas não. Ter fé é continuar, mesmo quando a mente grita o contrário. Jesus nunca prometeu uma mente sem lutas. Ele prometeu presença no meio do caos. Transformem-se pela renovação da mente. Romanos 12:2. Não é eliminem a mente, não é fujam dos pensamentos, é renovem, e renovação é processo.
É quando Deus troca, pouco a pouco, as mentiras que você acreditou por verdades que Ele sempre falou, mas você não ouvia. Sabe por que você está se sentindo mais sensível? Porque parece que tudo te afeta mais agora, porque sua mente está ficando limpa, e mente limpa sente mais. Antes, você vivia entorpecido. Agora, você sente o peso de cada palavra, cada ambiente, cada lembrança. É como alguém que ficou anos trancado num quarto abafado e de repente respira ar puro pela primeira vez. Dói. Mas é vida voltando. E eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. Pensamento ruim não te separa de Deus. Pensamento escondido, sim. Enquanto você tentar parecer forte, vai continuar caindo. Mas no dia em que você expuser, com sinceridade, o que está passando na sua mente, Deus vai começar a reconstruir o seu mundo interior. Não tenha medo de abrir o jogo com Ele. Não tenha vergonha de contar o que você pensa. Ele já sabe. E mesmo assim, te ama. No próximo bloco, eu vou te mostrar os sinais sutis que provam que sua mente já está sendo purificada, mesmo que, por fora, tudo ainda pareça bagunçado. E quando você enxergar esses sinais, vai entender por que essa dor não é castigo, é renascimento. A prova de que Deus está limpando sua mente, você já não pensa como antes. Você quer saber se Deus está mesmo fazendo algo dentro de você? Então olha para o seu jeito de pensar, porque a maior prova de que Ele está limpando sua mente é que você já não pensa como antes. Antes, os pensamentos vinham e você obedecia. Hoje, eles vêm e você questiona. Antes, bastava uma lembrança ruim e pronto. Você mergulhava nela. Hoje, quando a lembrança volta, você respira fundo e pensa, eu não sou mais aquilo. Essa culpa já foi perdoada. Essa voz não é de Deus. Pode parecer pouco, mas isso é milagre. Milagre invisível, silencioso, revolucionário. Porque a maior batalha espiritual da sua vida nunca foi do lado de fora. Foi e sempre será na sua mente. E agora, pela primeira vez, você está começando a vencer. Sabe aquele incômodo que você sente em ambientes que antes te divertiam? Sabe aquela sensação de peso depois de conversas rasas? Sabe aquela vontade de sair de perto de certas pessoas sem nem saber explicar por quê? Isso não é arrogância, é discernimento. Sua mente está sendo afinada com a frequência do céu, e o que antes era ruído tolerável, agora virou barulho insuportável. Isso é sinal de cura. Você não está ficando bitolado, você está ficando limpo. E gente limpa se incomoda com sujeira. Você começa a perceber pequenas mudanças. Responde com mais calma. Se arrepende mais rápido. Pede perdão com menos orgulho. Começa a amar o silêncio. Sente saudade de Deus sem precisar estar no culto. E tudo isso acontece sem alarde, porque o Espírito Santo não faz marketing, ele trabalha no oculto. Mas quando ele começa a governar sua mente, o efeito é visível. Você começa a pensar antes de falar, a se retirar antes de explodir, a se calar, quando sabe que a discussão não leva a nada. Isso é sabedoria. Você começa a sair de ciclos tóxicos que pareciam eternos. Começa a cortar hábitos que antes eram muletas. Começa a ouvir mais a consciência e menos o ego. E aí vem a parte mais forte. Você para de tentar se justificar. Antes você vivia explicando que mudou. Hoje você só vive diferente, sem precisar provar, sem precisar convencer. E quem tiver discernimento vai ver. E quem não tiver, não importa mais. No próximo bloco, eu vou te mostrar como Jesus blindava a mente, mesmo sendo pressionado de todos os lados. E você vai entender como viver com a mente limpa, mesmo quando o mundo ao seu redor insiste em te sujar. Jesus não limpava só o corpo, ele ensinava a blindar a mente.
Você já parou para pensar como Jesus aguentava tanta pressão sem se perder? Imagina, fariseus acusando, discípulos não entendendo, povo pedindo milagre, soldados querendo prendê-lo, e ele ali, calmo, presente, firme, como? A mente dele era limpa, e mente limpa não é mente desligada, é mente blindada, é saber quem você é em Deus. Mesmo quando o mundo inteiro tenta te empurrar para outra identidade, Jesus não reagia por impulso. Ele não precisava provar nada para ninguém, não se justificava, não respondia toda a acusação, não cedia a todo convite. Sabe por quê? Porque quem tem paz na mente não negocia a própria essência, e é isso que ele quer ensinar para você. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. Descanso para a alma. Descanso para essa mente cansada de lutar contra tudo e todos, inclusive você mesmo. E sabe como Jesus mantinha essa paz? Ele sabia a hora de se retirar, sabia a hora de silenciar, sabia quando a multidão não era alimento, era distração. E você também precisa aprender isso. Nem toda conversa limpa a mente, nem toda companhia fortalece a fé, nem todo conteúdo é inofensivo. Você não pode mais tratar sua mente como um depósito de lixo emocional, espiritual e digital. Mente limpa precisa de proteção, precisa de silêncio, precisa de presença com Deus. Tem ambientes que não te fazem pecar, mas te fazem esquecer quem você é. Tem pessoas que não te fazem cair, mas te distraem de subir. E tem hábitos que não parecem pecado, mas silenciosamente te afastam da leveza que Deus já começou a construir em você. Agora escuta isso aqui e guarda no mais íntimo da sua alma. Você não precisa mais voltar a ser quem era, e nem precisa tentar ser o que os outros esperam. Você está sendo restaurado, não remendado. Restaurado. Peça a Deus uma mente limpa, mas esteja disposto a perder o que sujava ela sem você perceber. Peça paz, mas entenda que antes da paz chegar, a bagunça vai aparecer. Não tema o caos que a purificação provoca, porque todo deserto que Deus permite tem cheiro de promessa. E quando tudo silenciar aí dentro, quando os pensamentos forem leves, quando a ansiedade não tiver mais força de gritar, você vai lembrar desse vídeo e vai dizer: era isso que estava acontecendo comigo. Era Deus limpando tudo.